Quanto tempo nós temos tirado para os nossos filhos? Quanto tempo nós temos tirado para a nossa esposa? Quanto tempo nós temos tirado para aqueles que nós chamamos e falamos para todo mundo que são nossos amigos? Mas não temos feito como o nosso Senhor Jesus, trazido esse povo para a mesa. Então, Jesus está aí, essa mesa começa em João capítulo 13, mas hoje eu quero falar sobre João capítulo 14. O primeiro momento, Jesus deu a ceia para aquela turma, mas antes, ele lavou os pés de todos os discípulos. E falou: vós me chamais mestre, e eu sou. Se eu que sou mestre, lavei os pés de todos vocês, vós também devem lavar os pés uns dos outros. Fazei assim também. Primeiro ensinamento dessa mesa: ninguém na igreja é melhor do que o outro. Ninguém na igreja é melhor do que o outro. E a palavra que eu quero deixar para você não esquecer é: se Jesus fez, eu também dou conta. Jesus, sendo o Filho de Deus, se esvaziou e lavou os pés de gente que ele sabia que ia traí-lo, que não foi só Judas que traiu, todos o traíram, todos fugiram, todos o abandonaram. Todos abandonaram. Jesus foi lá e lavou o pé de cada um deles, sabendo o que estava para acontecer. E Jesus falou: quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e farão maiores ainda. E a pergunta que fica nessa noite é: aonde está o erro dessa frase, dessa afirmação? O que está acontecendo com o povo de Deus, que nós pregamos algo vivo, uma verdade escrita, e dizemos para todo mundo que é essa verdade, mas que nós, como povo de Deus, não estamos dando conta de reproduzir, de imitar, de fazer, a não ser só de palavra. Mas essa verdade pregada não tem se tornado uma realidade em nossas vidas, nas nossas mesas, com os nossos filhos, com os nossos netos, com até 1000 gerações daqueles que obedecem ao Senhor. A bênção do Senhor nunca foi para a igreja, irmãos, para a instituição. A bênção do Senhor sempre foi para aqueles que, crendo, obedecem. Está desde os 10 mandamentos. Pois eu amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que desobedecem, mas eu abençoarei até 1000 gerações daqueles que me obedecem. Então ele está reunido na mesa, e ele percebe o coração turbado daqueles jovens, e ele está preparando para sair. E ele está vendo que eles estão com temor, eles ainda não entenderam aquilo que o próprio Senhor Jesus estava ministrando ao coração deles. Você vai perceber depois que eles vão entender, está registrado isso lá em João, creio que no capítulo 20, quando Jesus sopra sobre eles o Espírito da verdade, o Espírito que ia trazer o conhecimento de Deus sobre a vida deles. Mas até então, eles estão com o coração turbado, com medo. E Jesus começa esse texto dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Mas ora, tinha 3 anos que esses homens andavam com Jesus. 3 anos que esses homens viam Jesus fazendo milagres. 3 anos que eles viram o próprio Deus ministrando sobre o Senhor Jesus. Pelo menos 3 deles no Monte da Transfiguração. Quando uma voz do céu diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. 3 anos com Jesus, não é nem conhecendo ou sabendo sobre Jesus, a história de Jesus, mas vivendo presencialmente com Jesus. E chega no último momento, eles estão com o coração turbado. O que faz pessoas estarem perto de Jesus e ficarem com o coração turbado? O crer de verdade. Jesus repete para eles aqui: crede em Deus, crede também em mim. E a pergunta dessa noite agora para você é: você realmente crê em Deus? Qual é o tipo de fé que você tem carregado no seu coração? Porque só tem uma fé que te leva ao arrependimento, portanto, à salvação. Ninguém que diz que é salvo
ele entra na igreja sem ter arrependimento no coração. Primeiro, tem que vir a convicção profunda de pecado. Daí a confissão desses pecados e uma mudança de direção de vida. Aquilo que eu fazia, mas uma vez que Cristo entrou na minha vida, hoje eu não faço mais. Não porque eu passei a ser presbiteriano, batista, assembleiano, ou o que você quiser ser, mas porque de fato e de verdade, o Espírito da verdade entrou em mim e me convenceu profundamente dos meus pecados. E da agora em diante, eu vivo pelo Senhor Jesus, eu morro por Ele. Eu não só morro por Ele, eu faço morrer a minha natureza terrena. Isso é andar em Cristo. Não é só dizer que tem Cristo Jesus. Portanto, Jesus continua dizendo para eles, não só para crer em Deus e crer nele, mas ele diz, aonde nós devemos colocar a nossa fé. Não é no nosso casamento, não é nas riquezas que a gente adquire, as coisas que Deus dá, que são passageiras, e é Ele que dá, tudo vem dele e tudo volta para Ele, mas a nossa esperança tem que estar na vida eterna. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É aí que tem que estar a nossa esperança, não na cura de um câncer, ou de qualquer outra enfermidade, que pode nos acometer, e pode vir a nós. Muitos serão curados, e passarão por essa experiência maravilhosa, e testemunharão que foi Deus, de fato, foi Deus. Mas muitos passarão por enfermidades que vão carregar a vida inteira, como Paulo carregou, do qual ele narra em várias cartas. E pasme você, não morreu dessa doença que ele carregava, morreu decapitado. E às vezes pessoas ficam sofrendo a vida inteira porque elas têm algum tipo de enfermidade, em vez de olhar, na casa de meu Pai há muitas moradas. E vivem uma vida de angústia e de sofrimento na terra, porque os seus olhos estão na cura da enfermidade, então e não na casa de meu Pai, que há muitas moradas. Nós temos que aprender a colocar os nossos olhos no lugar certo, amados. Quantas pessoas têm sofrido porque têm problema de hipertensão, e em vez de celebrar a vida mesmo com essa enfermidade, e procurar viver uma vida para viver mais longa, muitas pessoas angustiam a alma e perdem a sua vida aqui na terra, porque descobriu que está um pré-diabético ou que já é diabético. E esquece que na casa de meu Pai há muitas moradas. Temos vivido uma vida sofrendo mais do que o necessário, porque estamos com os nossos olhos no lugar errado. E Jesus nessa mesa traz os olhos desses jovens para o lugar certo. Primeiro, credes em meu Pai, credes também em mim. E olhem para o lugar certo. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu te salvei não é para viver uma vida melhorzinha aqui na terra. Eu te salvei porque um dia os relógios da terra vão parar. E vai existir só um tempo. O tempo de Deus, o Kairos, que é chamado de grande e terrível dia, onde todos os relógios quebrarão. E dali para frente será eterno. Um dia que não vai acabar. Ele vai ter um começo na nossa vida, porque Deus é eterno. A eternidade já existe em Deus. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já existe antes de todas as coisas. E todas as coisas existem através do seu Filho Jesus. Amém? Então, que você possa analisar hoje à noite o que tem acontecido com sua vida. Porque você tem sofrido tanta ansiedade, você tem dado crise de pânico, porque você tem vivido uma vida de depressão. Provavelmente, amados, porque os seus olhos estão no lugar errado. Você tem olhado muito para o passado. E isso é estatístico. Você der um Google aí, ou um IA aí, qualquer, e perguntar, você vai ter a mesma estatística que eu estudei. 70% das pessoas desse mundo vivem de passado. Portanto, a grande maioria delas fazem tratamento para depressão. Porque depressão, resumindo, nada mais é do que um excesso de passado no seu presente. Coisas que já aconteceram há séculos lá atrás.
de fracasso, de humilhação, de abuso, de várias coisas, e que você não conseguiu andar para frente, porque aquele negócio vem na sua cabeça e nas suas costas todos os dias, e você tem adoecido, você está carregando excesso de passado no seu presente. Mas 25% dessas pessoas, 70% passado, 25% dessas pessoas têm vivido do futuro, e portanto, têm tido crises profundas de ansiedade. Crises profundas de ansiedade nada mais é daquilo que ainda não aconteceu. Você está adiantando o seu futuro, como eu tenho falado aqui. A sua alma já saiu do corpo, está lá, mas você ainda não morreu. E o que está lá nem aconteceu. Você sofre por antecipação. Uma coisa que nem aconteceu, e estatisticamente falando, 80 e poucos %, não sei a porcentagem agora, das coisas que a gente sofre pelo futuro, nunca acontecerão. Nunca, jamais acontecerão. Ou seja, você está adoecendo o seu presente por coisas que nunca acontecerão. E o nosso Senhor Jesus disse, basta o seu mal cada dia. Não antecipe. Em outras palavras, ele fala assim, para de antecipar aquilo que não dá conta de você resolver. Você não sabe nem se você vai estar vivo no final do dia e já está sofrendo por causa do final do ano. Já está sofrendo por uma eleição que ainda não aconteceu em 2026. Já está sofrendo por um negócio. Nossa, se eu pegar... nossa, se eu tiver diabetes, não tem ainda. Cuida para não ter. Mas gente que vai sofrendo por um futuro que ainda não aconteceu. Excesso de ansiedade. Nós precisamos trazer a nossa vida para o que a gente está vivendo hoje. E colocar os nossos olhos naquilo que só Deus pode dar. Na casa de meu pai, há muitas moradas. E ele prometeu, eu vou preparar lugar e voltarei para buscá-los. Há uma promessa de um Deus que não mente, amados. Aliás, nele não existe mentira. O pai da mentira é o diabo. E ele prometeu que o filho dele viria à terra, em várias promessas de vários anos. E o filho dele veio. Que ia nascer de uma virgem. E nasceu. Que ia viver nessa terra, mas que ia ser odiado. E que ia ser crucificado. E foi. E que ele morreria e morreu. E que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou, amados. E que aqueles discípulos veriam ele subir aos céus. E eles viram. E os anjos naquele dia falaram assim, por que vocês estão assim, extasiados? Da mesma maneira que vocês estão vendo o Filho do Homem subir, é da mesma maneira que ele vai descer. Será que a última profecia de Deus vai ser mentira? Não vai acontecer? Em todas que ele prometeu até hoje, ele cumpriu. Mas você tem dado ouvidos a pessoas erradas. Porque se você diz que crê em Deus, você crê na sua palavra. E a palavra de Deus nos promete que ele vai preparar lugar na casa do seu pai, que há muitas moradas. Aqui foi traduzido como morada, mas a palavra aqui são mansões celestiais. Aí para ficar mais humilde, eles colocaram moradas. Tem muitas. E eu voltarei para buscá-los. Mansões celestiais combina mais do que morada com ruas de ouro. Você há de convir comigo, né? Se as ruas vão ser de ouro, mansões celestiais combina mais do que a palavra morada. Você precisa colocar os seus olhos naquilo que não vai acabar. Porque isso aqui vai acabar. Há 15 anos atrás, aonde você estava? Há 15 anos para frente, aonde você quer estar? Se os seus olhos estiverem em Cristo, você vai estar cada dia mais com a fé aumentada. Amém? Pensando nisso, ele falou, vocês vão estar também. Né? No versículo 3 ele diz, e quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aí um dos discípulos, e vós sabeis o caminho, para onde eu vou? Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6, vão lá, vão ler? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho
e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, irmãos, se não passarmos pelo nosso Senhor Jesus, não tem vida, não tem caminho, não tem verdade. Porque hoje no mundo existem vários caminhos. Aliás, existe um sofisma que a grande maioria da população que não conhece a Cristo de verdade, ela anda com esse sofisma nos lábios. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é um sofisma. O que é um sofisma? É uma verdade com um pingo de mentira. Qual que é a verdade? Todos os caminhos levam a Deus. É verdade. Porque nas Escrituras fala que naquele dia, todos os olhos o verão, todo o joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então é uma verdade. Qualquer religião, até o ateu e o à toa, o caminho dele vai dar lá, ajoelhado diante do Deus que tudo vê. E ele mesmo sem crer, ele vai confessar, ali ele vai crer, ele vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito, isso é uma verdade. Qual que é a mentira então, pastor? A segunda parte. Porque todos confessarão que Jesus é o Senhor, mas somente aqueles que creram a fé verdadeira é que vão ter Ele também como seu Salvador. E aí não há escapatória. Porque esses que confessaram que Jesus Cristo é Senhor, portanto eles passaram a obedecer esse caminho, Jesus tornou o Salvador desses. De quem? De todos aqueles que entraram para as igrejas? Não. Onde está escrito isso na Bíblia? Qual o versículo? Me passa, por favor. De qualquer Bíblia que você tem. Até da versão Nova Jerusalém, uma das melhores versões que eu já li até hoje. Que é da Igreja Católica. A Bíblia, versão Nova Jerusalém. Traz para mim um versículo que fala que todos aqueles que estão dentro da igreja, que servem uma religião, que eles vão estar com Cristo. Traga para mim. Porque há muitos caminhos. E hoje no mundo, a verdade ela é relativa, depende do ponto de vista. Essa semana eu tive um encontro com uma pessoa da cidade aqui, e uma das nossas conversas, tinha muito tempo que a gente não se via, e ele disse, pastor, mas hoje está... Né, cada um tem o seu jeito de entender, a sua filosofia. Como é difícil, né? Porque vê a mesma coisa, interpreta de um jeito, e eu pensei comigo, coitado, tem misericórdia. Porque não é o que eu interpreto, o que eu acho, irmãos. Deus não está nem aí porque eu acho, porque eu interpreto, porque eu falo. Ele só se liga para a pessoa que anda na direção da verdade que liberta. E quem anda na direção da verdade que liberta é aquele que geralmente obedece o que está nas Escrituras, não questiona. Ele não fica assistindo no YouTube para achar uma palavra que questiona aquele negócio para ele poder ficar postando e ficar nessa verdade. Ele obedece exatamente o que está escrito. E Deus só se torna, através de Jesus Cristo, Salvador somente daqueles que lhe obedecem. Você quer saber onde está escrito? Porque eu pedi para você trazer o versículo onde está escrito que todo mundo que está dentro da igreja vai ser salvo. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu sou presbiteriano, pastor. Muito bom. Que é a melhor doutrina. Eu também acho, por isso que eu estou aqui sendo pastor. Eu acredito no que você está falando. Então, eu vou morrer presbiteriano. Eu falei, tem que morrer com Jesus. Pode ser um bom presbiteriano. Morreu sem Jesus, filha? Não vai, não. Não vai. Credes em Deus, credes também em mim. Qual é a fé que salva, irmãos? Hebreus 5, 9. Põe na tela para nós. O que diz Hebreus capítulo 5, versículo 9? Está falando de Jesus. Da pessoa de Jesus. E tendo aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna. Para quem? Para todos. Todos, mas todos quem? Quem é o todo? Que o quê? Que obedece. Não é que está dentro da igreja. Existe um caminho de obediência. E nós precisamos andar nele.
Esse é o único caminho que salva de fato e de verdade. O resto, irmão, é religião. Você pode ter todo o conhecimento, pode ter mestrado, doutorado na nossa igreja. E você pode ouvir de Jesus. Você precisa nascer de novo. Você só nasceu da água. Mas agora você precisa nascer do Espírito. Precisa ter comunhão. Quem nasce do Espírito anda na verdade. Conhece por experiência a verdade. E aí verdadeiramente ele é liberto. E conhecereis a verdade. E a verdade. Então nós precisamos de libertação. Não é de passar a ser crente. Não é de estar dentro de uma igreja. Nós precisamos de libertação dos nossos pecados, das tentações. Libertação. Quem é liberto passa longe das coisas que desagradam a Deus. Porque eles andam fazendo a vontade de Deus. Não é frequentando a igreja. Eu sei que esse tipo de discurso é um discurso que esvazia a igreja. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou preocupado com aqueles que estarão entre as noivas prudentes, que terão óleo sobrando nas suas vasilhas, porque estas subirão com o noivo. Mas as noivas nécias não subirão. Também são noivas. Também terão lâmpadas, mas não terão óleo na vasilha. E o que essas noivas nécias não se tocam é que a necessidade, o ser nécio e o ser prudente não estão relacionados ao pecado que essas pessoas praticaram, porque os prudentes também caíram. Se eles são noivas e estão dentro da igreja, é porque um dia estavam fora, estavam nas trevas. O Senhor os resgatou. E vieram para dentro da igreja. Mas o diferencial dessas noivas é o óleo, amados. Se você estudar o óleo de Gênesis e Apocalipse, você vai perceber que o óleo é a presença do Espírito Santo de Deus na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus voltar, as prudentes terão esse óleo, não só dentro delas, mas transbordando, sobrando nas vasilhas. E o pior, elas não poderão passar o que está sobrando para as nécias. Aliás, as nécias vão pedir. Deus já está dando, antecipando o filme, como é que chama que eles falam? Né? Spoiler. Deus está dando spoiler nas escrituras. Vai acontecer. Ele não está perguntando a minha opinião e a sua opinião. Tem uma turma que está dentro da igreja que está sem óleo. Tem uma turma que só vai despertar junto com a prudente. E vai até pedir às prudentes o óleo. Então, eu vou te dar o que vai acontecer para você tomar um impacto nessa noite e repensar na vida que você está vivendo. Sabe aquela avó sua, da oração, do coque? Aquela que orou pela sua vida, que te ensinou a vir para a igreja, te trouxe aqui, que chorava pela sua vida e morreu em Cristo Jesus? Pois é, nesse dia ela vai despertar. As prudentes despertarão quando o noivo chegar. E as nécias, que só viviam na oração das irmãzinhas do coque, dos homens de oração, vai falar para o povo de oração. Esse povo que anda com Deus. Vai assim, dá-me do seu óleo, para que minha lâmpada não apague. Sabe a sua vozinha, que te amou tanto, e orou e chorou? Vai te dar um redondo não naquele dia, porque o Senhor Jesus falou que ela vai dar. Os que estão cheios de óleo falam assim, não, para que não nos falte óleo. Vai e compra o seu óleo. Só que não vai dar tempo, porque não é numa oração de ungidão que a gente recebe o óleo. Não é numa oração de uma igreja poderosa. Não vai ter aquele negócio de 7 semanas da vitória. Vou orar porque vou ser cheio de óleo. Não vai dar tempo, irmãos. Porque o encher do Espírito não é numa oração, é um processo. É um processo de vida que o Espírito Santo de Deus identifica que você está buscando ser cheio e ele já tem a autorização de Deus para transbordar na sua vida. Naquele texto que fala assim, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aquele verbo ali é um verbo imperativo, passivo, ou seja, não depende de mim nem de você. O enchei-vos do Espírito é uma ordem dada para o Espírito Santo Deus, para que te encha. A ação é dele, não é minha. Mas se eu andar na linha que o Senhor me pediu, na verdade que liberta, o próprio Espírito identifica e transborda a sua vida. Quando eu vou saber que eu estou transbordando do Espírito Santo de Deus?
Eu vou te falar. Pois o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Essas coisas que nós citamos aqui, nunca será na sua. Nunca. O fruto é do Espírito. E quem estiver transbordando na vasilha, nele e também na vasilha, esses frutos vão ser produzidos em sua vida. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que produz. O fruto é dele, nunca foi meu. Nunca foi de um pastor, de uma igreja, de uma denominação. O fruto continua sendo do Espírito Santo e vai continuar para sempre. Cabe a nós entrar nessa verdade, alinhar a nossa vida na fé verdadeira, fé que obedece, e andar num caminho de obediência das Escrituras. Não vos embriaguei com vinhos no cálice de dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Em vez de falar da vida dos outros, fala entre vós com salmos. Cante hinos. Na Bíblia a mensagem fala assim: cante louvores, não músicas de boteco. Na Bíblia a mensagem está escrito assim: cante hinos, cânticos espirituais. Sejam gratos por tudo e desejai que o outro tenha o primeiro lugar, sujeitando-vos uns aos outros no amor. Quando a gente entra nesse processo, o Espírito Santo de Deus já tem a ordem para transbordar sobre a nossa vida. E então a gente consegue produzir aquilo que João Batista pregava, está registrado em Mateus capítulo 3, no versículo 8. Põe para nós aí. Quando ele viu uma turma de doutores da lei fugindo, vindo para o batismo, aí ele fala: raça de víboras. Está acima desse versículo aí. Por que vocês estão fugindo da ira vindoura? Eles entenderam o que João estava pregando. Falou: não, é céu, é para não cair no fogo eterno, nós queremos esse negócio. Aí ele fala: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não é de ser presbiteriano, não é de ser assembleiano, não é de ser batista, não é de ser o que você quiser ser. Se não tiver frutos dignos de arrependimento, não tem jeito, amados. Se a gente não andar num caminho de obediência às Escrituras, nós estamos dentro da igreja, mas fora do novo céus e de uma nova terra. Nós não estamos crendo de fato e de verdade em Deus Pai, muito menos em Deus Filho. Muito menos. Porque o Espírito, quando ele vem sobre nós, ele nos guia a um caminho de verdade. Ele traz à nossa memória, não o que a gente quer ouvir, o que eu acho, o que eu creio, mas ele traz à nossa memória tudo o que o Pai ensinou para o Filho. Olha aí para você ver no versículo, se eu não me engano, versículo 26. Desse texto que nós estamos lendo. Olha aí. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem que vai nos ensinar? Quem que vai nos ensinar? É por isso que eu canso de pregar e falar. A maioria das vezes você entra aqui e sai do mesmo jeito. Enquanto o Espírito Santo de Deus não entrar na sua mente, no seu coração, pode vir os melhores pregadores do mundo. Você vai até achar uma pregação boa. Pode até achar melhor do que a minha. Nossa, isso é que é pastor, viu? Nós estamos precisando de um pastorzinho. E vai continuar do mesmo jeito. Não muda. Você passa 10 anos, a sua conversa é a mesma, sua reclamação, sua murmuração é a mesma. Os problemas são o mesmo, nada mudou. Mas quando o Espírito Santo de Deus vem, ele vai nos ensinar todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Não é o que eu acho, é o que foi dito, é o que está escrito, palavra da verdade. Então, quando a gente anda nessa palavra, nós passamos pela experiência de sermos libertos de fato e de verdade. O conhecer as Escrituras, conhecereis a verdade vos libertará, ela passa
pela palavra que permanece no nosso coração. E se ela permanece no nosso coração, quando a gente pensa em pecar, essa palavra acende o coração. E já acende a luz vermelha. Fala, olha, está escrito. Se você crê em Deus, da agora para frente, não adulterarás. Está escrito. Se você realmente crê em Deus, da agora para frente, se alguém pecar contra ti, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. E o 70 vezes 7 dá 490 vezes. 490 na leitura numérica lá que tem nas letras, é o número da plenitude, da perfeição. Quando você chega nesse estágio, você é liberto. Não só liberto, a unção do santo que está sobre você ativa sobre a sua vida. Porque agora você está andando na verdade. Você não só conhece a verdade, você não só prega sobre uma verdade, você começou a exercitar a verdade. Portanto, você começou a amadurecer. Você pega a maturidade cristã, não é pelo tempo de casa, mas o tempo que você pratica aquilo que você está ouvindo e lendo das Escrituras. Você para de mentir. Você pede perdão com essas mentiras que têm andado no seu coração. Você não distrata mais a sua esposa. Muito pelo contrário. E quando acontece isso, a primeira palavra que vem depois do que você fez, você pede perdão. Me perdoa, fui grosso demais. Se você está um pouquinho mais crente, você vai falar, ora por mim, para que esse homem velho morra na minha vida, no nome de Jesus. Eu não quero ser mais assim. E eu preciso da intercessão sua pela minha vida. Põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Você está andando no caminho da verdade, porque você está experimentando a verdade que liberta. Não é só pregar, é agir, amados. Eu vou te falar, dói demais, tá? Você reconhecer que você errou e pedir perdão, dói muito. Seu ego destrói. Mas eu vou te falar uma coisa, o Espírito de Deus transborda sobre sua vida. Acontecem transformações. Quando isso acontece, quando a gente anda na verdade, o que é andar na verdade? É ser como Jesus, amado. Não tem como eu pregar todo esse sermão aqui, porque ele passa por vários textos das Escrituras. Por exemplo, ele passa em Colossenses capítulo 2, 6 e 7. Ora, aquele, como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, recebeu, então andai nele. Andai nele enraizado, radicados, edificados, tem que amadurecer, tem que ter construção nesse terreno aí, não é só dizer que é de Cristo, mas não cresce, não amadurece, edificados e confirmados pela fé. Que eu já expliquei para você que é a mesma palavra, a expressão de esse original, essa cópia, esse xerox, confere com o original, aquele selinho que tem no cartório, quando eles pedem para a gente tirar uma cópia autenticada, é o que está escrito naquele papelzinho. Essa cópia, esse xerox, confere exatamente com o original. O nosso original não é o nosso pai, a nossa igreja, a nossa instituição, é Cristo. Cristo, como Cristo fez. E nós precisamos aprender a andar em Cristo. A gente só vai andar em Cristo se a gente realmente reconhecer que somos pecadores, mas se a gente começar a dar passos segundo as Escrituras. Então, aqueles que creem no Pai e creem no Filho, nesse texto Jesus fala, do versículo 12 ao versículo 14. Olha aí para você ver. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, qual o tipo de crença? Que obedece. Que anda na verdade, que obedece o que está escrito. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Agora o versículo 15 que a gente esquece. O que está escrito no versículo 15? Se me amais. Se me amais? Aonde? No coração. Guarda a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. Então não é só guardar no coração. Tem que guardar de tal modo
que essa palavra te impeça de pecar. Você vai ser tentado a pecar, mas vai ser impedido de pecar. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando essa palavra, a gente guarda os mandamentos no coração, gente, o start do impossível, do sobrenatural, vem sobre nós. Ele já está aí, mas ele ainda não deu start. Se você verdadeiramente crê no Senhor Jesus, você já tem a unção que Jesus tinha. Não estou falando heresia aqui não, tá? Está escrito. 1 João capítulo 2, versículo 20, também o versículo 27. Vós, amados, filhinhos, João está falando para os filhinhos, está falando para a igreja, para a gente que frequenta a casa, mas para a gente que permanece na palavra e obedece, esse tem o poder de se tornar filho de Deus. Aí João na carta dele escreve, filhinhos, eu escrevi para que não pequeis, mas se contudo pecar, vocês têm advogado junto ao Pai. Toda a igreja? Não. Quem é filho? Só é filho quem obedece à palavra. Não é quem frequenta a igreja. Aí ele falou, vós, quem? Os filhos. De fato e de verdade. Põe aí na tela para nós, 1 João 2,20. Porque o diabo não quer que você saiba dessas coisas. Quer que você fique só um membro frequentante de igreja, ouvindo bons sermões, aplaudindo o pastor, alguns odiando, porque essa palavra traz ódio mesmo para quem continua no pecado. Mas enfim, é uma palavra que liberta para quem precisa ser liberto. E vós possuís a unção que vem de quem? Santo lá nas Escrituras está em letra maiúscula, é o próprio Senhor Jesus. E todos têm desconhecimento. Então você vai possuir ou você tem? O que a palavra de Deus diz? Lê lá, gente, lá. E vós? Esse verbo aí está no presente ou está no futuro? Terá, possuirá. Vocês possuirão a unção que vem do santo. Ou vocês já têm? De um Deus que não mente. Ó pastor, como é que essa unção faz? Coloca no 27, 1 João 2, 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebesse, permanece em vós. Ou seja, você tem e ela permanece sobre você. Permanece. E não tendes necessidade de alguém que vos ensine. Mas como a unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também é o cumprimento de João 14, versículo 26. Quando o Consolador vir, ele vai trazer à sua memória tudo que você precisa saber. Vocês têm essa unção do santo, um santo, é o Senhor Jesus, capaz de te dar poder de fazer o bem às pessoas, mas também de libertar os oprimidos e cativos pelos espíritos malignos. Porque essa é a mesma unção. Qual que é a mesma unção de Jesus? Jesus recebeu e falou, se creres em mim, fará as obras que eu faço. Ele já afirmou. Aqui nós estamos vendo João falando que a igreja do Senhor que lhe obedece, tem essa unção, está sobre sua vida, está aí. E qual o poder dessa unção? Atos capítulo 10, versículo 38. Que o Espírito Santo de Deus tire as escamas dos seus olhos nessa noite. Que você possa sair daqui para ser bênção nessa cidade. No nome de Jesus, no seu casamento, na vida dos seus filhos. No nome de Jesus. Porque o diabo não quer que você saiba dessa verdade, irmão. Você continuar nessa escravidão, só de frequentar culto, só de ouvir sermão. Deus mandou a gente movimentar. Quem crê vai fazer. Faça no nome de Jesus. Amém? Pastor, mas eu estou com a vida torta e tal. Irmão, a Bíblia fala que você confessar o pecado de fato de verdade, ele é fiel e justo para perdoar seus pecados e purificar você de toda injustiça. Para de viver no passado. Já pecou? Mas eu pequei foi hoje. Amanhã é outro dia. Levanta no joelho, pede perdão. Vai viver o que Deus tem. Para de ser escravo do diabo. De aceitar o que ele fala no seu ouvido. Sai daqui ouvindo o que a palavra de Deus diz. Atos capítulo 10, versículo 38. Qual é a unção do santo? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, então a unção está aí. Foi Deus que ungiu a ele. Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem. Está vendo?
Uma pessoa que é convertida de fato e de verdade em Cristo Jesus, irmão, nós não podemos desejar o mal das pessoas, nem aqueles que nos tratam mal, que quer ver a nossa morte, que quer ver a nossa humilhação, que fala mal da gente. Irmão, você não pode dar o que as outras pessoas estão te dando, porque você tem algo melhor para dar no nome de Jesus. Amém? Escolha aquilo que você vai devolver. E ele fala, a unção do Espírito Santo está sobre você para você fazer o bem. Agora, os que estão lá fora, eles já vivem no mal. Então, você fica esperando coisa boa, não vai ter, gente. Não, mas tem gente muito na igreja que é porque, embora ele tenha o bem, ele escolhe o mal. E alguns estão dentro, mas nem tem o bem ainda. Precisa converter e nascer de novo. Mas tem gente que tem. Mas quando viu, já saiu. Mas se essa pessoa tem Deus, Deus vai tocar o coração dela, vai te procurar e falar assim, meu irmão, aquele dia eu te tratei mal, me perdoa. Você está vivo. Quem faz isso está vivo, glória a Deus. Nós precisamos viver o que Deus nos prometeu, irmãos. Porque Ele fala, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. A cura existe, a cura é real, mas você tem que prestar atenção no que o texto fala. Não é a todos os enfermos, a todos os oprimidos do diabo. Quem está sendo opresso pelo maligno, nós como igreja, nós temos o poder de Deus, a unção do santo está sobre você, de orar por essas pessoas e elas serem libertas para a glória do Senhor Jesus. Mas e a cura? Deus dá a quem Ele quiser. Nós podemos orar por todos. Aliás, é obrigação nossa como igreja. O que Deus vai fazer é problema dele com a palavra e com a pessoa. Ele falou, se está alguém entre vós enfermos, chama os presbíteros. Unge a cabeça deles e ora. E se eles tiverem cometido pecado, ser leão perdoado, nós temos um poder que nós não estamos usando, irmão, com medo. Ai, se eu orar, nada acontecer. Ai, tá. Irmão, você está orando por uma coisa, você não sabe nem o que vai para frente acontecer. Você está assim, não, mas se Deus não fizer, eu vou orar. Eu pedi perdão, estou procurando andar na palavra, a palavra de Deus permanece em mim, o Espírito Santo, a unção do Santo está sobre a minha vida. Senhor, eu quero apresentar essa pessoa diante do Senhor. O desejo do meu coração é que o Senhor passe por aqui e venha com cura no nome de Jesus. Mas que seja feita a tua vontade, mas a minha vontade é que o poder do Senhor venha sobre essa pessoa e cure no nome de Jesus. Ora, irmão, o não você já tem. Que mal que vai acontecer com essa pessoa? Vai ficar do mesmo jeito. Então você não prejudicou a vida dela em nada. Mas se Deus vir com você e fizer um milagre, irmão, vai espalhar na cidade. É isso que o diabo não quer. Porque isso envergonha ele. Isso manifesta a glória de Deus. E eles vão ver que é uma glória tão grande que eles vão glorificar a Deus, não a sua vida. Assim também brilha a vossa luz, para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Vós sois a luz desse mundo. Agora, se a gente ficar olhando para a dor do coração e que os outros estão falando da gente, irmão, você vai ficar aprisionado nessas correntes aí. Que o próprio Senhor já te libertou pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nós somos igreja do Senhor Jesus, nós temos que sair e algo tem que acontecer lá fora nessa cidade. Algo tem que acontecer dentro dos nossos lares. Algo tem que acontecer e esse algo é do Senhor Jesus. É algo que não vem de nós, é a mesma unção que está sobre o santo. João afirma, e Deus inspirou esse texto, essa unção está sobre vós, amados. Só que o diabo sabe. E tudo que ele vai querer fazer é jogar a culpa no seu coração, fazer você pecar, para te aprisionar num lugar de sequidão. Sendo que você tem uma promessa de um Deus que não pode mentir. Que Deus te desperte nessa noite. Você possa sair daqui pedindo perdão a Deus pelo que passou. Meu Deus, eu já li a Bíblia várias vezes, nunca consegui ver. Irmão, vamos olhar para frente, da agora para frente, onde eu for, essa palavra vai comigo no nome de Jesus. E eu vou orar pelas pessoas no nome de Jesus. Começa a orar por você mesmo, para sair todo o mal, toda a depressão, porque Deus falou que o poder de Deus vem sobre nós. Em nome de Jesus, eu não aceito isso mais. Eu quero viver para Cristo. Eu quero viver com aquele que falou que Ele é a minha alegria.
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Você não pode aceitar menos do que isso, irmão. Eu não consigo, pastor. Nem eu. Mas tem um que consegue, que me libertou. E se eu orar no nome dele, se eu permanecer nessa palavra, eu posso pedir o que eu quiser. Se eu permanecer nele é andar nele. Andar nele tem um rito que não é meu e nem das denominações. Tem um rito que está escrito em Colossenses capítulo 3, de 1 a 17, é pessoal. Todo mundo tem que passar por aquilo ali. Não dá tempo de pregar sobre isso. O que eu preciso fazer? Se eu estou andando nele, eu tenho que checar aquilo ali todo dia, fazer o cheque. Tem que voltar os meus olhos para a eternidade, pensando e buscando. Eu tenho que matar a minha carne. Eu que tenho que matar. Deus já me deu o poder de rejeitar o que a minha carne está querendo, os meus desejos que não estão condizendo com a palavra. Tem que morrer no nome de Jesus. Mas eu tenho que me revestir do novo que se renova. De ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de fidelidade. Está lá em Colossenses capítulo 3, a partir do versículo, esse é o versículo 12 em diante. E ele termina dizendo, e tudo que fizerdes, seja em ação ou seja em palavra, fazei-o no nome do Senhor Jesus. Amados, nós temos um poder sobrenatural sobre nós. Mas ele só se manifesta quando a gente alinha a nossa vida com a verdade que liberta. João 15, versículo 7. Eu vou terminar com esse versículo. É logo depois do texto, ele está no conversa de mesa. A última conversa, a mais valiosa que Jesus deixou para aqueles apóstolos. Talvez, pelo tempo que nós estamos vendo, os sinais que estão acontecendo, não dê tempo de você estudar toda a palavra agora. Porque se João diz lá em João, que nós já estamos na última hora, agora é os últimos segundos do segundo. Mas fique em João 13, 14, 15, 16 e 17. Volta lá, lê uma vez, lê duas, vai orando. Eu preciso entender, eu preciso praticar isso 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes. Começa a orar aqueles textos ali. Deus, eu preciso disso para a minha vida. Me ajuda nisso aqui, para que Deus mude a sua história para a glória de Deus. Amém? No dia do casamento do Gabriel e da Giovana, eu sentei em algumas mesas, eu queria ter sentado em todas, não deu. Eu sentei na mesa de um pastor, e ele veio me agradecer, um dos meus discípulos, lá de Uberlândia, há 20 anos atrás. Quando eu cheguei lá, Gabriel estava fazendo 1 ano de idade, ele está com 21. Ele veio me agradecer com os olhos cheios de lágrimas, falou, pastor, obrigado, porque o senhor nunca desistiu de mim. Sempre quando o senhor pode, o senhor me liga, o senhor senta na minha mesa, o senhor vai na minha casa. Eu entendi o que o senhor falou. Eu estou vivendo uma vida nova na minha igreja. Ele é pastor auxiliar. Hoje eu entendi, e Deus me mostrou o que é jejuar e orar, para que dê um aviso com unção. Ele ria de mim. Falei, meu filho, você tem um aviso para dar? O pastor não coloca você para pregar? Faz jejum na semana, ora. Para quando você subir no púlpito para dar o aviso, que a unção de Deus venha sobre a igreja. Já é o suficiente. Que as conversas de corredor, em vez de você ficar falando mal, falando porque não está te escalando, falando porque não está fazendo, que seja uma conversa para libertar as pessoas. Enquanto Jesus ia, eu preguei isso ontem, ia à casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, ele passou e a multidão apertando, e alguém o tocou diferente. Enquanto ele ia, pessoas eram curadas. Enquanto a gente vai, o que acontece? Ele não perdia nada. Ele estava já com um compromisso de sair com esse homem para ressuscitar a filha dele. Mas no meio do caminho tinha algo. Então, enquanto ele ia, coisas novas aconteciam na face da terra. E hoje, quando a gente vai, o que tem acontecido na cidade, nas pessoas que estão ao nosso redor? A gente só fica esperando domingo à noite. Muito pobre. Sentei, conversei com esse menino. No final, a esposa dele falou assim, ora por nós, pastor. Já tem alguns anos nós estamos fazendo tratamento. E ela tinha um problema no útero. Não sei exatamente qual é o tipo de problema. Eu creio que é policista. E ela começou a chorar. Eu falei, vamos orar agora. Porque o Deus dos milagres está aqui presente. Eu falei, meu filho, põe a mão no ventre dela aí.
Aí eu fui e botei a mão em cima da mão dele. E nós começamos a orar, começamos a chorar. Eu falei, Senhor, eu carrego esse DNA do milagre. Minha mãe não podia ter filho. E hoje eu estou aqui. Eu já fiz essa oração aqui por algumas pessoas. Eu falei, eu peço ao Senhor que o Senhor venha com esse DNA sobre a vida da tua filha. Porque os médicos dizem algumas coisas, mas o Senhor é o médico dos médicos. Faz o que o homem não dá conta de fazer. Hoje nós estávamos saindo para fazer uma visita. O telefone tocou, vídeo chamada. Era ela. Queria falar comigo com a Morgana. E aí ela estava sorrindo muito. Aí a Morgana já falou assim, pelo sorriso, eu acho que eu já sei o que é. Nós estávamos orando. Eu veio para a glória de Deus. Ela está grávida de 4 semanas. Faz o cálculo aí, dá exatamente dia 21. Eu orei no dia 20. Vós tens a unção do santo. Essa unção não é para pastor, não é para presbítero. Essa unção é para os santos. Para os santos. Nós estamos perdendo a oportunidade de ser bênção na vida de muitas pessoas. O não a gente já tem. Lá na igreja presbiteriana na Prisco tinha 10 mulheres. 10 ou 11. Elas tinham um grupo de WhatsApp de oração. Porque todas elas tinham um problema para engravidar. Já faziam tratamentos. E eu cheguei como pastor lá durante 5 anos. Nós oramos por aquelas mulheres. O não já tinha. Das 11, para a glória de Deus, 9 estão com seus filhos já quase na pré-adolescência, porque tem 15 anos que nós saímos de lá. Irmãos, o poder de Deus está sobre a sua vida, mas ora, perdoa, caminha a segunda milha e ora, no nome de Jesus, amém? Você saia daqui com disposição de mudar para melhor. O que passou não tem mais jeito. Pede perdão. Eu peço perdão. Meu Deus, eu queria ser um pastor melhor. Então o ano que vem está aí. Me ajuda. Deixa eu ser igual não. Melhora alguma coisa na minha vida. Nós podemos melhorar em Cristo Jesus. E eu quero orar por você. Você que entendeu essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus falou o seu coração. E você quer experimentar o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Independente do estado que você está hoje, quando você levantar, você está dizendo, eu estou pedindo perdão dos meus pecados, estou pedindo perdão do meu passado. Meu Deus, eu já atrapalhei gente demais, porque em vez de falar coisa boa, adoeci o coração deles. Mas a partir de hoje, o que depender de mim, Senhor, eu estou colocando diante do Senhor, eu quero uma nova história, eu quero fazer diferente, independente dos outros. Não levanta porque o outro vai levantar, levanta porque o Espírito de Deus tocou no seu coração. Ai, pastor, se eu soubesse quando eu tivesse adolescente, irmão, uma oração sua pode mudar uma geração para frente. Amém? Fica de pé que eu quero orar por você. No nome de Jesus. Vou te contar outra coisa que você não sabe. Na hora que eu estava vindo para cá no culto, dentro do carro eu falei com minha esposa, ora por mim que meu coração está angustiado. Por favor, ora por mim. Pela pregação. Só que eu não falei com ela, senão eu ia adoecer ela. Eu só tinha um versículo no coração, não sabia nem o que eu ia pregar. Eu li muita palavra. Hoje, antes de dar aquela cochilada de tarde, eu até falei, Deus, se eu podia colocar um texto no meu coração. Antes de eu dormir, fala comigo. E começou a piscar assim, Isaías 42, 10. Falei, não, Isaías 42, não sei nem o que está escrito. Eu sei muito versículo de cor, mas tem muitos que eu ainda não sei. Abri lá. E o texto está escrito mais ou menos assim, louva o Senhor, adora o Senhor. Eu entendi, o tempo de cantar chegou. Eu entendi, não é o que está escrito lá. Dormi com aquele texto, eu achei, que maravilha, eu vou pregar sobre isso. Dormi, na hora que eu acordei, irmão, o texto sumiu, eu li o texto todo, capítulo de cima, capítulo de baixo, e orei de novo, falei, Deus não está fazendo isso comigo não. Aí Deus falou assim, você não pediu para mim que você queria aquela unção que eu dei para Paulo, de 1 Coríntios 2, de 1 a 5? É com temor e tremor que eu estou no meio de vós.
não por palavra de sabedoria humana, para que a vossa fé não apoiasse em sabedoria humana. Por isso é com muito tremor e temor que eu estou no meio de vós, para que sua fé não apoie em sabedoria humana, mas tão somente no poder de Deus. No poder de Deus. Não é fácil não, irmãos. Para a gente que prepara sermão, já é difícil. Você vir com um versículo sem nada, eu quase desmaiei aqui na frente. Mas que Deus abençoe e que aumente sua fé com esse testemunho. Porque o mesmo Deus que opera na minha vida, na vida da minha família, é o mesmo Deus que quer operar na vida da sua família e da sua vida para a glória de Deus. O mesmo. Mas nós temos que pedir, nós temos que buscar, nós temos que bater nessa porta e nós temos que alinhar nossa vida com a verdade que liberta. Amém? Senhor, aqui está o teu povo, está alinhando a vida deles com o Senhor. Meu Deus, é difícil demais para nós, porque nós estamos dizendo para o Senhor que a nossa vida está saindo das nossas mãos, que nós não damos conta de fazer, mas o teu Santo Espírito dá. O teu Santo Espírito está acordando a tua igreja nessa última geração, e o teu Santo Espírito é que vai preparar a noiva prudente para encontrar com o teu Filho Jesus. Nós queremos estar entre essas noivas para a glória do Senhor, meu Deus. Portanto, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Arranca de nós aqueles pecados que a gente fica vivendo há anos fazendo, porque todo mundo faz, porque ninguém é melhor do que o outro, porque todo mundo tem pecado. Meu Deus, nós não queremos saber do pecado dos outros, nós queremos saber que o Senhor liberta a gente do nosso pecado, para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Nos faz uma igreja diferente, nos faz servos diferentes, nos torne discípulos de Cristo e nos torne discipuladores de pessoas para a glória do Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa o nosso passado, mas que a partir de hoje, quando saímos dessa igreja, que possamos sair com algo no coração. O Senhor falou conosco, o teu Santo Espírito soprou a verdade que liberta, e meu Deus, nós não sabemos nem como, mas nós queremos andar nessa verdade. É nessa verdade que a gente quer andar, Senhor. Portanto, continue ardendo essa palavra no nosso coração nessa noite. Meu Deus, eu lhe peço, por favor, que o Senhor à noite possa arder o nosso coração. Em sonhos, o Senhor possa arder o nosso coração. E amanhã, quando a gente levantar e achar que vai ser a mesma semana, as mesmas coisas, que lá o Senhor esteja naquele café, que lá o Senhor esteja na viagem, na empresa, que lá o Senhor esteja conosco, com os nossos netos, com os filhos, para a glória do Senhor, meu Deus. É em nome de Jesus que nós oramos. E agora, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor e as eternas misericórdias do nosso Deus e Pai, e a comunhão, a unção do Santo, os dons do Espírito, esteja sobre o teu povo, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém.